Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de meditar na sua santa e bendita palavra. Nós vamos então continuar agora no capítulo 6, vamos ler do verso 12 a 17, que é a narrativa, primeira narrativa do último dia, do grande dia, do dia final. Diz assim, então, a santa e bendita palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 6, começando no verso 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho enquanto se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos orar. Senhor, mais uma vez, pedimos que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude. Esta é uma revelação futura que o Senhor quis nos dar. E agora pedimos que tu nos ajudes a compreender aquilo que o Senhor quis nos revelar. É o teu Espírito quem opera isso, porque não temos nada de nós mesmos. Sem ti nada podemos fazer. Que então o Senhor nos abençoe em tudo que vamos considerar, comparando Escritura com Escritura, para que possamos entender melhor os teus propósitos eternos. Para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, uma coisa que precisa ficar bem claro é esse princípio, essa chave de interpretação do Antigo Testamento. Nós não podemos ler o Apocalipse, do Apocalipse. Nós não podemos lê-lo assim como cronologicamente, do começo ao fim, assim, nesse sentido, de que seja uma coisa cronológica. Não é. O Apocalipse é um contar e um recontar, aumentando a intensidade, a gravidade desse tempo do fim. Então, é isso que chama-se paralelismo progressivo, que é a chave desta interpretação. Então, nós vamos hoje ver a primeira descrição do último dia. Depois, nós vamos ter um interlúdio, que é o capítulo 7, e depois vamos ter os 7 selos, que é outra descrição do começo ao fim. É isso que vamos ver. Então, hoje é a primeira descrição do fim. O que nós temos aqui é Deus demonstrando sua justiça, executando o juízo final sobre o mundo incrédulo. É também a resposta imediata do clamor dos mártires ou das almas que estão debaixo do altar, que clamam por justiça e vindicam a justiça gloriosa de Cristo. E então, aqui vem logo a resposta. Essa que é a descrição. Isso é o que é prometido no verso 11, as almas debaixo do altar, é agora expressamente cumprido nos versos de 12 a 17, como nós estamos vendo. Devemos entender que isso não acontecerá enquanto não se completar o número das almas, isto é, daqueles todos que o Senhor quer salvar.
nós temos que entender que existe uma plenitude de número, ou um número completo, de todos os eleitos de Deus que compõem a Igreja do Senhor, que envolve judeus e gentios. Nós vamos ver isso mais propriamente no capítulo 7, quando são selados estes santos. E aqui, então, é dado um número de plenitude de todos esses que Deus elegeu e escolheu antes da fundação do mundo, escreveu o nome deles no livro da vida. E os selou. Então, essas coisas não irão acontecer enquanto não completar o número desses selados, desses que Deus quer salvar e que vão subsistir, porque a gente vê a pergunta aqui que é feita, chegou o grande dia deles e quem é que pode suster-se? Quer dizer, incrédulo algum. Serão mortos neste juízo de Deus, mas os selados vão se suster, estes irão. Mas vamos então ver alguns aspectos deste grande dia, o dia do Senhor. Porque quando João está falando disso e tem essa visão, nós temos que entender que já no Antigo Testamento havia sido dada a revelação deste grande dia do Senhor. Nós temos vários textos. Eu estou preocupado com o tempo, não dá para ler todos. Então, eu vou citar os textos, mas vou ler apenas um texto. Por exemplo, Isaías 13, de 10 a 13, Isaías 24, de 1 a 6, e depois de 19 a 23, Ezequiel 32, de versos 6 e 8, Joel 2, versículo 10, esse é mais conhecido, 30 a 31, porque Pedro, no seu discurso, cita, né? E fala que o sol vai se tornar vermelho como sangue e tal. Joel é mais conhecido porque Pedro cita esse texto, né? Joel 3, de 15 a 16, são descrições do último dia. No Novo Testamento, nós temos Mateus 24, 29, né, que Jesus é o sermão profético de Jesus, ele faz referência também a esse cataclismo. E Marcos 13, de 14 a 25. Esse eu vou ler antes de ler o do Antigo Testamento. Ou melhor, vou ler do Antigo Testamento, depois leio Marcos, porque eu escrevi aqui, mas é mais próprio ler primeiro. Isaías, capítulo... Aqui vou dar, deixa eu ver onde que eu anotei. Isaías... Apocalipse, final, exemplo... 13. Não, eu marquei, mas é assim, rapaz, quando é na hora de falar, some. 19. Também tenho, 13 E 19. 34, versículo 4. Espera aí. Isaías 34, versículo 4. Esse está bem próximo do que está aqui de João. 34, 4. Todo o exército dos céus se dissolverá, os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da minha figueira. Veja, esse verso está quase que ipsilíteres aqui, o que
diz Apocalipse, né? Na descrição, o céu recolheu-se, verso 14, como um pergaminho, quando se enrola, então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Antes havia, verso 13, as estrelas do céu caíram pela terra, como uma figueira pelo vento forte. E agora o do Novo Testamento, vou ver Marcos 13. Marcos 13. Marcos 13, 24 a 25. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos, os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Muito bem, então é uma descrição muito aproximada desta de João, que João dá a respeito desse cataclismo terrível que irá acontecer. A grande pergunta é que se isso vai acontecer num período que é chamado Grande Tribulação por alguns, né, que interpretam assim, e depois vai ainda continuar, vem o Filho do Homem, e que então, por exemplo, os crentes não estariam nesse período aqui. Então, essa é uma pergunta que nós temos que responder. Acreditamos que não. A grande tribulação, como já falamos, é todo o decurso dessa história que a igreja faz parte. Nós estamos na grande tribulação. É claro que vai aumentar, vai piorar, e muito. Mas os que morrem já estão saindo daqui de grande tribulação. Então, se nós pegarmos o capítulo 21 de Apocalipse, verso 2, nós vemos assim, verso 2 de Apocalipse 21, já sugere que Apocalipse 6, que estamos vendo, de 12 a 14, é literal e diz respeito ao fim. Eu vou ler o verso 1 também. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu, a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, aqui, o verso 21 está falando exatamente do capítulo, verso 2, que é a cidade santa descendo, a nova Jerusalém que descia do céu. Sugere que exatamente este é o último dia, quando essas coisas irão acontecer e que a terra será abalada, sacudida, e o céu também, e as estrelas, e todo o cosmos, o universo, né? Na vinda de Cristo. Será exatamente nesse dia. É o dia final, é o dia que é prometido, chamado no Antigo Testamento, o grande dia final, quando Cristo vem e vai dar fim a toda a opressão, todo o mal. Aqui ele julga os incrédulos e também a besta, falso profeta, o anticristo, e estabelece o juízo. No capítulo 22, um pouquinho, ainda de Apocalipse 22, veja,
Um pouquinho. É onde fala do trono branco. Um momentinho. Verso 5. E aquele que está assentado no trono disse: eis que faço todas as coisas novas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, aqui se estabelece o trono do Senhor e ele faz novas todas as coisas. E é o trono de Deus final, do dia final, se manifestando assim. Nós podemos perceber que se trata do dia final. Apocalipse 16, versículo 17 e 21. Deixa eu ver mais esse texto aqui. 17 e 21. Então derramou o sétimo anjo a taça pelo ar, saiu grande voz do santuário do lado do trono, dizendo: feito está. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, caíram as cidades das nações. Lembrou-se Deus da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho, o furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, os montes não foram achados. Também desabou o céu sobre os homens, do céu, sobre os homens, grande saraivada, flagelos, pedras, os homens blasfemaram. Então, está feito, essa expressão aqui mostra que é o último dia também, que tem a ver exatamente com o que é dito aqui em 6. Foram movidos do seu lugar as ilhas, os montes, no verso 14, e também no verso de número 17. Bom, esses cataclismos, eles acontecem porque é o último dia. Eu estou tentando só aqui ver alguns outros textos para provar, por causa da similaridade da descrição, de que isso acontece no último dia, quando Deus estabelece o seu julgamento final. Não é um momento em que acontece e depois continua. Não, um cataclismo desse não tem como continuar. Imagine que tipo de terra vamos ter quando o céu se recolher como um pergaminho, ou as ilhas mudaram de lugar, desapareceram, né? Um terremoto que abalou, estrelas caindo. Quer dizer, isso é uma revelação, uma descrição figurativa de algo sem precedentes e também que não tem condições de continuar. É o fim. Essa é uma descrição do juízo final. Né? Não tem como continuar a Terra a não ser renovada, purificada, completamente, como nós vamos ver, que é o que irá acontecer. Mas dizer que ainda continua para alguma coisa mais acontecer de juízo, não tem. Esse é o juízo final. Juízo final. Apocalipse, ainda 20, 11, vou ler de novo, 11, diz assim: vi o grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, essa é uma descrição que mostra que é o último dia. É o último dia. Verso 15. Os reis da terra. Bom, então nós temos aqui, antes de eu passar por aí, só voltando para essa descrição horrível, terrível, assustadora. Grande terremoto,
Veja, viu o Cordeiro, Cristo fazendo isso, mandando um grande terremoto sem precedentes, a terra se abala, sacude, sem precedentes. O sol se tornou negro, o sol se tornou negro como um saco de crina. Quer dizer, uma escuridão total, se tornou negro. A lua toda como sangue, as estrelas dos céus caíram pela terra. Quer dizer, não é um negócio de meteorito, não. É coisa de catástrofe arrasadora, algo terrível. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola, uma folha de papel, enrolando assim. Acabou o céu. Então, a gente tem que ver, compreender por isso que se trata mesmo do último dia. Todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Então, essa é a primeira parte, que é Cristo quem faz. Cristo se manifestando com seu poder, como justo juiz, grande juiz. Ele criou, ele traz a destruição e a vingança pelo seu poder. É difícil a gente pensar em Cristo dessa forma, não é? Porque nós pensamos tão meigo, tão manso, não é? Como ovelha muda, não abriu sua boca, ele se entregou, foi entregue nas mãos dos pecadores. Não houve reação alguma, embora pudesse, né? A gente lê os evangelhos, mas precisa lembrar que os evangelhos falam que ele podia chamar 10.000 dos anjos. Podia. Arrasaria os seus algozes e o tiraria da cruz. Ele podia. Mas ele não quis. Ele não fez. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que seria de nós se ele chamasse 10.000 dos anjos? Né? Mas não chamou. Nós que amou até o fim. Ele suportou até o último momento, ele sorveu até a última gota do cálice da ira de Deus que era contra nós. E não fez nada disso. Né? Ele mesmo diz, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Então, ele é tão maravilhoso, né? Tão meigo, tão amoroso. Acontece que tem uma outra face. A face de Cristo não é só meiga, a face de Cristo é terrivelmente assustadora, a outra face de Cristo. Que a gente bom, nós não conhecemos e nem vamos conhecer, graças a Deus. Mas é revelada aqui essa outra face. Veja agora, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Olha, é tão horrorosa esta face, tão terrível, tão assustadora, terrivelmente assustadora, que a descrição que nós temos aqui é de pessoas que contemplam essa face e ficam tão aterrorizadas que preferem a morte. Porque você veja, escondendo sobre os montes. Ora, os montes estavam caindo tudo nas cavernas. Para cair, para quê? Para que caia a caverna, desmorone e o mate. As pessoas estão preferindo a morte do que enfrentar a face de ira do Cordeiro e daquele que está sentado no trono de Deus também. Então, o pavor, o horror, toma conta dessas pessoas que, em desespero,
preferem a morte do que contemplar a face de ira do Cordeiro. Então, nós temos aqui uma descrição apavorante e que devia, de fato, infundir temor no nosso coração, né? Porque, veja, o Evangelho tem sempre duas mensagens. A salvação que é oferecida gratuitamente pela obra sacrificial de Cristo, que fala do seu amor, que é indescritível, né? a sua face de amor e de misericórdia, de compaixão, especialista em perdoar, tão amorosa, que não importa o grau ou a profundidade dos seus pecados, o seu amor é maior. Ele contempla e vê a sua miséria e ama, mesmo assim. A Bíblia usa aquela figura nojenta eu te vi quando você se revolvia no seu sangue, falando, uma figura falando de como ele amou Israel. Essa é a figura que é dada. Eu limpei tudo e cuidei de você, até que você se tornou formosa. E eu, no tempo de amores, me casei com você. Quer dizer, é uma figura falando exatamente desta união de amor de Cristo com sua noiva. E Cristo fazendo um apelo para que ela... O que ela fez? Ela rompeu, virou as costas para Deus e se prostituiu. Né? E ele faz um apelo para que ela volte. Uma coisa assim, ainda usa Oséias para fazer uma coisa também estranha para nós, que vai na casa de prostituição e se case com uma prostituta, e traga ela para casa e tenha filhos com ela. E dizendo que é assim que Deus faz. Então, você vê que amor não tem limite e que é oferecido no tempo da graça, agora, para que haja arrependimento. E é esse evangelho que a gente proclama, e os quatro cantos da terra, do amor de Deus, da sua salvação em Cristo. Esse amor que não tem fim, esse amor que não se mede, imensurável, tão profundo, mais alto que os céus, mais profundo que o mar. Esse amor precioso. Mas também nos é encomendado ou recomendado e também exigido que preguemos o outro lado. Se não se arrepender, se não crer. A Bíblia fala do juízo de Deus, da ira, da exclusão da sua presença, banidos da face do Senhor. E fala do inferno, e fala desse lugar terrível. Jesus, tão amoroso com as multidões na sua mensagem, nunca escondeu o outro lado. Foi claro, ele foi quem mais falou no inferno. E fala que é um lugar de trevas, onde as pessoas são lançadas, manietadas de mãos e pés. E que nesse lugar há ranger de dentes, onde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Jesus falou a respeito desse lugar terrível, contou a parábola do rico, do Lázaro, e falou que o rico morreu e se achou em tormentos, num fogo que lhe dava uma sede terrível. Era um lugar que não se descreve na intensidade do seu horror. O que significa
seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga, um remorso que não tem fim, ranger de dentes, gemidos, né? Sem fim, eterno. Jesus fala claramente do inferno. Então, não podemos esconder isso, falar do juízo de Deus e proclamar do que se está à vista. E é interessante que os apóstolos, eles também usam a mensagem do juízo de Deus para que o Espírito Santo use esta mensagem e faça com que as pessoas se assustem, fiquem preocupadas, e isso possa levá-las ao arrependimento e a uma nova atitude com respeito às coisas de Deus. Por exemplo, 2 Pedro, quando o apóstolo fala aqui do 2 Pedro, capítulo 3, que é onde ele fala claramente do novo céu e da nova terra, ele fala da destruição da terra. Veja o que ele diz aqui. 19, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto, esse verso 11 é o verso-chave dessa descrição horrorosa toda. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se desfarão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Está vendo? Olha, o verso 11 diz assim: visto como todas as coisas hão de ser assim desfeitas. É como se dissesse assim: olha, vocês estão encantados com o mundo? Quer dizer, vocês estão se amarrando espiritualmente de fazer uma entrega total e definitiva a Deus para servi-lo. Vocês estão ainda presos a alguma coisa do mundo? Pois saiba, não vai ficar nada disso em pé, vai se queimar tudo, acabar tudo. E se é assim, se vão ser desfeitas estas coisas, então vocês deviam viver em santo procedimento e piedade, em dedicação e consagração total a Deus. O que vocês esperam ainda do mundo? Mas é isso que o texto está dizendo. Se vai tudo se acabar assim, Deus vai julgar. As coisas são lugares tão belos, a gente fica encantado. Torre Eiffel, as 7 maravilhas do mundo, essas coisas, Taj Mahal, não sei o quê, aquelas coisas, quem tem vontade de visitar, de ver, é bonito mesmo. Mas essas coisas não poderiam, de forma alguma, ser impedimento da nossa consagração e dedicação ao Senhor. Porque isso vai se acabar, Deus vai atingir todas essas obras, queimar tudo. Então, o que nós temos aqui nesta descrição é a realidade. Veja, isso aqui não é alguma coisa que pode acontecer, talvez vá acontecer, irá de fato acontecer. Isso é uma descrição profética e que é a realidade. Cristo vai voltar e vai julgar de forma violenta toda a terra.
Aqui a descrição envolve todas as classes. É muito interessante que você não escapa ninguém. Comandantes grandes, os grandes da terra, os comandantes, os ricos. Comandantes aqui, certamente, está falando dos reis, né, com seus exércitos, ricos, os poderosos, todo escravo e todo livre. Aí é uma coisa só. São todos os incrédulos e todos aqueles que, de alguma forma, perseguiram a igreja, desprezaram o evangelho, zombaram de Deus, nunca quiseram saber nada, né? Especialmente esses reis ricos e comandantes que impuseram mesmo situações de perseguição e de obstáculo para o evangelho, que nunca quiseram saber de Cristo, nunca, de fato, colocaram seus pescoços debaixo do seu jugo, nunca. Humanos idólatras. E é muito interessante que nós temos que ver também que essa questão de se esconder debaixo das cavernas e tal é uma expressão que aponta para a idolatria. Pelo menos no Velho Testamento. Veja, Isaías mostra claramente que é uma indicação de idolatria. Eu acho que vale a pena ver isso. Isaías capítulo 2, versículo 8. Diz assim: também está cheia a sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, é aquilo que os seus próprios dedos fizeram. Aí vem o verso de número 10. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, a sua altivez será humilhada, só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Verso 18, os ídolos serão de todo destruídos. Continua. Então os homens se meterão, olha aqui, interessante, ó. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nos buracos da terra, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Naquele dia os homens lançarão às topeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem, meter-se-ão pelas fendas das rochas e pelas cavernas das penhas, ante o terror do Senhor e a glória da sua majestade, quando ele se levantar para espantar a terra. Vou jogar os ídolos, não vai adiantar nada. Não tem mais nenhuma oportunidade. Este último dia não há lugar para arrependimento. Pode jogar os ídolos que for. É dia de terror, é dia de juízo, é dia de retribuição, da vingança do nosso Deus. Então, não há mais como, de forma alguma, ser aplacada a ira do Senhor. E eu quero encerrar, porque no capítulo 19, versículo 18, é dito também dessa idolatria. Veja, para que comais a carne dos reis, carne dos comandantes, carne dos poderosos, carne de cavalos, seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Por quê? Porque eram adoradores da besta. Via a besta, os reis da terra, com os seus exércitos, congregados para pelejarem. Eles estão envolvidos em idolatria com a besta. E então vem o juízo de Deus por causa dessa idolatria. Veja,
é muito bom pensar. Não é só idolatria de Maria e de Santo Antônio e São Judas Tadeu. Não, não. Aqui fala de ídolos do coração e fala de idolatria da besta. A besta é o mundo. Então, a gente pensa que porque não tem ídolo em nenhum altar, nenhum em casa, ou nenhum santo está livre, nós temos que examinar o nosso coração, porque muitas vezes a sua idolatria é a besta, é o mundo. O seu coração está no mundo. Ou no dinheiro, que é mamon, é outro ídolo. Então, isso daí é terrível, é perigoso, porque as pessoas acham que não tem problema e ficam divididos e com o coração lá e cá. Isso Deus não aceita. Filho meu, dá-me o teu coração. E a convite de Jesus é muito claro. Negue-se a si mesmo, tome a tua cruz, morra, morra. Perca a vida. Morra para o mundo. Né? E só é viver para Deus. E qualquer envolvimento com o mundo só tem sentido glorificar Cristo. Então, por exemplo, Jaziel, vou ser vice-prefeito. A gente sempre pensa nas vantagens, né? Até eu pensei no dízimo dele para a nossa congregação aqui. Mas eu, claro, agora não estou brincando mais, estou falando. Só tem sentido se Deus estiver mandando e é glória dele, para glorificar Cristo, Cristo, Cristo. Essa candidatura e esse cargo só tem sentido se Cristo for exaltado, glorificado. Eu não quero nada com essa porcaria desse mundo e da sua política que é mundana. Eu vou estar lá para glorificar a Cristo. Você lá, um chato, falando de Cristo e importunando e dizendo não, Cristo não se agradaria disso. É não, de minha parte é não. E tal. Então, quer dizer, ou é isso ou é a idolatria do mundo, que vai ser punida neste dia final, conforme está descrito aqui no capítulo 6, como estamos vendo. Né? Eu quero encerrar. O refúgio dos incrédulos, idólatras, será julgado. Isto é, a terra, que é o refúgio dos idólatras, né? Será julgada. Ela vai ser queimada, pelo menos a terça parte, nós vamos ver, para purificação de toda essa malignidade. E até os astros, que foram objetos de adoração, idolatria, também. A Bíblia fala que a natureza geme até agora, e nós também, aguardando a glorificação dos filhos de Deus. Está em Romanos capítulo 8, a partir do verso 22. E isto vai acontecer. A terra vai ser purificada com fogo, fogo abrasador. Será julgada. E então, isto acontece porque o grande dia chegou. A vingança será efetivada. A ira do Cordeiro manifestada. A sua justiça, a glória da sua justiça vindicada por ele mesmo, porque as almas vindicaram, clamaram por isso.
E então será efetivado isto, a vingança do nosso Deus, nesse dia final. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar firmes, que nós estejamos entre esses que está a pergunta aqui, quem é que pode suster-se? Essa pergunta vai ser respondida no capítulo 7. O capítulo 7 vai ser a descrição dos santos sendo selados, e da igreja toda, o seu número total. E por causa deste selo, que é o nome do Senhor, na mente, coração, aqui na mente, o nome do Senhor nos protegerá, nos livrarás. Então, nós podemos ter confiança e segurança. E não ter medo deste grande e terrível dia do Senhor. Porque o que será de horror para os ímpios, incrédulos, idólatras, mentirosos, será de glória. Glória para mim, como diz o hino. Glória para todos nós que temos este selo sobre nós, o nome do nosso Deus e Salvador. Então, a Cristo Jesus, aquele que reina sobre as nações, sobre tudo, sobre todos, e que é o justo juiz, que breve voltará para executar juízo sobre toda a terra. A ele seja dada toda a honra e toda a glória. Amém. Senhor, agradecemos a bênção da tua palavra, essa descrição tão horrorosa, tão aterradora desse último dia, a manifestação da tua ira, da tua vingança, conforme está descrita na tua palavra, que é a verdade, não pode falhar. Passará os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O Senhor não mente, não é homem para mentir. O que prometeu é certo que fará. Meu Deus, está próximo neste dia. Ajuda-nos, ó Deus, a que possamos nos desvencilhar do que nos amarra ainda neste mundo, que tem um destino tão triste. E dá, Senhor, que nos consagremos mais ao Senhor, ao teu serviço. Queremos pregar mais o Evangelho, porque é assim que apressamos a vinda do Senhor, diz o apóstolo Pedro. E também porque sentimos no nosso coração, Senhor Deus, que precisamos alertar as almas cegas que estão caminhando a passos largos para o abismo e avisar a elas e pregar que esse dia é certo, que terão que enfrentar a ira, a face do Cordeiro e da ira dele, se não se arrependerem. Precisamos pregar mais teu amor, levantar mais alto o estandarte da bandeira sanguinolenta de Cristo, a sua cruz, e falar, Senhor, mais destemidamente, aos quatro cantos da terra, que Cristo salva, mas também julga, que o céu é maravilhoso, mas que o inferno é terrível, terrível, assustador, para que os homens se arrependam e creiam no Evangelho, antes que venha um grande e terrível dia do Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.